Existe uma perda que quase ninguém percebe enquanto está acontecendo. Porque, quando pensamos em desperdiçar a vida, imaginamos grandes erros, decisões desastrosas, anos inteiros jogados fora de forma evidente. Mas, na maior parte das vezes, não é assim. A vida raramente se perde em colapsos dramáticos. Ela costuma ser entregue em parcelas pequenas, silenciosas, quase aceitáveis. Em adiamentos que parecem inofensivos, em distrações que se disfarçam de descanso, em ocupações que dão sensação de movimento, mas não de direção, em dias que terminam cheios e ainda assim estranhamente vazios. E é justamente isso que torna essa perda tão difícil de enxergar. Você não sente que está destruindo a própria vida quando rola o celular por tempo demais, quando empurra uma decisão importante para depois, quando preenche o dia com urgências menores e deixa o essencial sempre para outro momento. Pelo contrário, na maior parte do tempo, tudo isso parece normal, parece o jeito comum de viver. E é aí que mora o problema. O tempo não vai embora como um recurso qualquer. Ele vai embora como vida. Cada hora entregue ao que não importa não é apenas uma hora perdida. É um pedaço real da sua existência que não volta. E ainda assim, a maioria das pessoas vive como se houvesse sempre uma reposição invisível chegando depois. Como se o dia seguinte anulasse o desperdício do anterior. Como se a vida pudesse ser continuamente adiada. Sêneca percebeu isso com uma clareza incômoda. O problema não é apenas que a vida é curta, é que grande parte dela se perde antes mesmo de ser reconhecida como perda. Talvez seja por isso que tanta gente termina o dia com uma sensação difícil de nomear. Não exatamente a de ter errado, nem sempre a de ter sofrido, mas a de ter gasto algo valioso, sem conseguir dizer onde. E talvez essa seja a forma mais silenciosa de desperdício. Quando os dias passam, a agenda se enche, o corpo se cansa, a mente se ocupa, e ainda assim, a vida parece não ter sido realmente vivida. O mais enganoso nesse processo é que o desperdício quase nunca parece desperdício no momento em que acontece. Ele vem disfarçado, de pausa, de recompensa, de alívio, de só mais um pouco, de depois eu resolvo isso, de hoje não faz tanta diferença. E justamente por parecer pequeno, passa sem ruído. A pessoa não sente que está abrindo mão da própria vida. Sente apenas que está cedendo um pouco, adiando um pouco, escapando um pouco. Mas é aí que o problema começa a ganhar profundidade. Porque o tempo não é algo externo que você usa e depois recupera. Ele é a própria matéria da sua existência. Quando você o entrega sem critério, não está apenas desperdiçando horas. Está permitindo que partes da sua vida sejam ocupadas por coisas que nunca mereceram tanto espaço. Sêneca via isso com dureza porque entendia algo simples. As pessoas protegem dinheiro, protegem bens, protegem território, mas deixam o próprio tempo ser invadido por qualquer coisa. Qualquer demanda entra, qualquer distração ocupa, qualquer urgência menor se impõe. E aquilo que deveria ser tratado como valioso demais para ser gasto sem consciência, acaba sendo entregue com uma facilidade quase automática. É por isso que tanta gente vive ocupada e ainda assim sente que não viveu. Não falta movimento, falta posse. A pessoa atravessa os dias sem realmente habitar nenhum deles. Está sempre reagindo, sempre respondendo, sempre preenchendo espaços com o que apareceu primeiro. E no fim, quando tenta lembrar onde a vida foi parar, encontra apenas uma sequência de horas consumidas por coisas que pareciam normais, mas que nunca mereceram tanto de si. Esse é o erro mais silencioso. Tratar o tempo como sobra, quando ele já é a própria vida acontecendo. E quem vive assim não percebe a perda imediatamente, percebe depois. Quando o acúmulo começa a pesar, não como um fracasso evidente, mas como a sensação incômoda de ter estado presente em muitos dias, sem realmente ter estado dentro da própria vida. O problema dessa forma de desperdício é que ela quase nunca se apresenta como destruição. Ela se apresenta como rotina. E é isso que torna tudo mais perigoso. Porque a vida não vai sendo perdida apenas em excessos óbvios, mas em pequenas concessões repetidas, normais demais para serem questionadas. Você acorda, responde o que apareceu primeiro, adia o que exigiria presença real, se distrai mais do que precisava, se cansa com coisas menores, promete que o essencial fica para depois, e depois repete, e repete de novo.
Nada disso parece grave isoladamente. Mas com o tempo, começa a produzir um efeito profundo. Você vive muito, sem sentir que avançou de verdade em quase nada que importava. Esse é o custo concreto. Os dias ficam cheios, mas sem densidade. A mente fica ocupada, mas sem direção. O corpo chega ao fim do dia cansado, não por ter vivido bem, mas por ter sido gasto. E existe um custo ainda mais fundo. Quando você se acostuma a entregar o próprio tempo ao que é raso, urgente ou automático, começa também a perder intimidade com o que exige profundidade. Fica mais difícil sustentar silêncio, presença, reflexão, decisão. A alma se acostuma ao fragmentado. Se treina para o imediato. Desaprende a permanecer tempo suficiente onde algo verdadeiro poderia amadurecer. É assim que o desperdício do tempo se transforma em empobrecimento interior. Não porque a pessoa tenha parado completamente, mas porque passou a viver em um nível mais baixo de atenção, de critério e de presença. Como se a vida inteira estivesse sendo consumida na superfície, sem nunca descer até onde as coisas realmente têm peso. Sêneca entende isso com dureza. Quem não guarda o próprio tempo não perde apenas horas. Perde a possibilidade de uma vida mais consciente, mais deliberada, mais sua. E talvez seja por isso que, em algum momento, surge um desconforto difícil de explicar. Não é só cansaço, não é só atraso, não é só frustração. É a sensação de que a vida esteve acontecendo, mas foi deixada escorrer por caminhos pequenos demais. É aqui que a leitura mais ingênua do problema começa a cair. Porque quando alguém percebe que está desperdiçando a vida, a reação mais comum é tentar organizar melhor. Melhor rotina, mais disciplina, menos distração. E isso ajuda, até certo ponto. Mas ainda pode ser uma resposta superficial. Porque o problema não começa na agenda. Começa na forma como você interpreta o tempo. Muita gente vive como se a vida fosse um estoque sempre renovável. Como se houvesse um crédito invisível esperando adiante. Como se o que não foi vivido hoje pudesse ser simplesmente transferido para amanhã, sem custo real. E é essa fantasia que sustenta quase todo o desperdício. Você adia porque imagina que depois haverá espaço. Negligencia porque acredita que depois haverá tempo. Se entrega ao que é menor porque supõe que o essencial poderá ser retomado quando for mais conveniente. Mas a vida não funciona assim. O tempo não fica te esperando no futuro. Ele é consumido agora. E aquilo que não é vivido com presença, critério e consciência não fica guardado em reserva. Fica perdido. Sêneca é direto, porque desmonta essa ilusão sem suavizar. O que arruína a vida de muita gente não é a falta de tempo. É a crença silenciosa de que ainda há muito, mesmo quando ele já está indo embora. A pessoa trata como abundante aquilo que é finito, e justamente por tratar assim, entrega partes inteiras da própria existência ao que nunca mereceu tanto. Essa é a virada. O oposto de desperdiçar a vida não é viver correndo. Não é transformar tudo em produtividade. Não é encher o dia de metas. É parar de tratar a própria existência como algo infinitamente adiável. Porque quando essa ilusão cai, o olhar muda. Você deixa de escolher apenas entre tarefas e passa a escolher entre usos da própria vida. Entre o que merece presença e o que só está ocupando espaço. Entre viver de forma deliberada ou continuar permitindo que o tempo seja absorvido pelo que aparece primeiro. E a partir daí, a pergunta muda também. Deixa de ser como fazer render mais e passa a ser o que aqui realmente merece um pedaço da minha vida. No fim, o ponto central não é aprender a preencher melhor a agenda, é reconhecer o que está sendo realmente gasto quando o tempo é mal usado. Porque ao longo de tudo isso, algo vai ficando claro. A vida quase nunca é desperdiçada de forma escandalosa. Ela se perde em parcelas discretas, em concessões pequenas, em adiamentos repetidos, em dias ocupados por coisas que parecem normais, mas que nunca mereceram tanto de você. E o problema se intensifica quando você vive como se sempre houvesse mais tempo depois. É aí que Sêneca continua sendo desconfortável. Ele obriga você a olhar para o tempo não como moldura da vida, mas como a própria substância dela. Não como algo que cerca a existência, mas como aquilo de que a existência é feita. Por isso, desperdiçar tempo não é apenas se atrasar, é se perder aos poucos.
Viver melhor, então, não começa quando você se torna mais eficiente. Começa quando para de tratar a própria vida como algo infinitamente adiável. Quando entende que nem toda ocupação merece espaço, que nem toda urgência merece entrega, que nem toda distração é descanso, e que nem todo dia cheio foi, de fato, um dia vivido. Talvez maturidade também seja isso, desenvolver um respeito mais sério pelo próprio tempo. Parar de oferecê-lo com tanta facilidade ao que é raso, automático ou secundário. Perceber que cada pedaço mal gasto não sai de um estoque abstrato, sai da sua vida real. E isso muda a pergunta. Em vez de pensar apenas no que você ainda precisa fazer, você passa a considerar o que ainda merece ser vivido com atenção, presença e consciência. Em vez de medir o dia pelo volume de coisas, passa a medir pelo valor do que ocupou você por dentro. Porque existe uma diferença enorme entre passar o tempo e habitar a vida. E talvez muita coisa comece a se reorganizar quando essa diferença deixa de ser abstrata e passa a ser sentida. Se esse tipo de reflexão te ajuda a olhar para a vida com mais clareza, fica por aqui. A ideia não é só falar sobre desenvolvimento, é expor os mecanismos silenciosos que roubam tempo, presença e direção sem que você perceba. E no fim, a pergunta mais incômoda continua sendo a mais necessária. Quanto da sua vida está sendo realmente vivida? E quanto está sendo apenas gasta?